update pra vocês do meu corte em camadas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre o meu corte em camadas, eu explico tudo pra vocês como eu corto em camadas, qual a teoria que eu uso, como eu faço o corte, o que é que eu uso como base pra fazer o corte em camadas. Então esse é um vídeo bem completo, mas ele é um vídeo pra cabelo curto. E agora quando o meu cabelo tá crescendo, meu cabelo ficou tá um cabelo médio, na época eu tinha um Chanel de bico, hoje em dia eu acredito que ele seja mais pra um long bob. E como o cabelo foi crescendo, algumas coisas tiveram que mudar, porque algumas coisas já não estavam dando tão certo assim e tiveram que ser mudadas. E claro, eu fui aprendendo isso com a minha experiência, como tudo é uma novidade pra mim. Eu nunca tive o cabelo médio cacheado, né? É a primeira vez que meu cabelo chega a esse tamanho depois da transição. Então eu fui descobrindo isso e como eu vou descobrindo as coisas, eu venho aqui compartilhar com vocês. E uma coisa que mudou também é que eu finalmente tomei coragem de cortar o meu cabelo a seco. Gente, é incrível como isso muda totalmente o corte. No vídeo anterior eu tinha muito medo de cortar meu cabelo a seco por falta de experiência mesmo, por receio de dar errado, mas um dia eu resolvi me arriscar e fez totalmente diferença, então eu não poderia não compartilhar isso com vocês. Então a teoria é a mesma teoria dos ângulos de 90 e 180, com a diferençazinha que eu incluí o ângulo de 45 graus e vocês já vão entender o porquê. E se você já assistiu o vídeo anterior, você vai ter muita facilidade para entender esse. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu aconselho que você vá lá, assista, porque lá eu explico mais a fundo a teoria. Então aqui eu vou passar mais por cima, então eu aconselho você a ir lá para você entender melhor essa questão do corte. Então vamos lá, como eu expliquei no vídeo anterior, para fazer o corte em camadas a gente trabalha com ângulos entre a sua cabeça e o seu cabelo. Quanto maior o ângulo, maior a diferença entre as camadas. Quanto menor o ângulo, menor a diferença entre as camadas. Eu costumava trabalhar com um ângulo de 90 graus, que é esse aqui, que forma um ângulo de 90 graus entre a sua cabeça e o cabelo, e o ângulo de 180, que eu digo que é quase 180, que eu não chego tão a 180, mas eu chego quase lá. Então esse aqui é mais ou menos o ângulo de 180 que eu costumo fazer, mas como eu falei, algumas mudanças aconteceram e eu incluí também o ângulo de 45 graus, que é bem fechadinho, mas vai fazer uma diferença total se você tem um cabelo médio e pretende cortar os cabelos em camadas. E por que eu incluí esse ângulo? Como vocês sabem, no corte em camadas que eu faço, eu não mexo em nada no comprimento do cabelo. Eu só renovo realmente as camadas da parte de cima. Então, a partir do momento que eu faço o ângulo de 90 graus e o ângulo de 180, essa parte de cima aqui vai ficar mais curta e vai encolher mais. O que estava acontecendo? Como o comprimento não é mexido, o meu comprimento estava crescendo, eu cortava as camadas, aqui ficava curtinho, o comprimento grande e aqui ficava um buraco. Eu tenho uma foto que mostra exatamente isso. Aqui ficava um buraco porque não tinha nenhuma camada nesse local. Então o que aconteceu? Eu tive que incluir o ângulo de 45 graus para que nesse local aqui, no meio aqui, entre as camadas mais curtas e o comprimento, tivesse cabelo, tivesse cachos. Então eu tive que incluir esse ângulo, mas assim, super fácil, dá super pra fazer, não tem dificuldade nenhuma. E uma dúvida que eu acho que foi a mais frequente do vídeo anterior foi a seguinte: eu quando falo pra vocês que vou cortar o cabelo em camadas, eu parto o meu cabelo exatamente da maneira que eu uso. Então eu parto essa franjinha aqui de lado e o resto do cabelo ao meio. Então quando eu vou cortar, eu faço essa divisão. E algumas meninas vieram me perguntar: Tuane, eu uso o cabelo dos dois lados, como é que eu faço? Você pode fazer o seguinte, você pode partir o cabelo ao meio, cortar ele partido ao meio, ou você ainda pode fazer o seguinte: coloca o cabelo todo de um lado, como você costuma usar, corta bem pouquinho, meio dedinho assim, aí você corta, depois coloca ele para o outro lado e corta mais meio dedinho. Como eu falei no vídeo anterior, quando você for começar a fazer esse corte, comece aos poucos. Comece cortando muito pouquinho para você ter uma noção de quanto cabelo você precisa tirar. Então você corta um pouquinho, finaliza, lava o cabelo, finaliza, vê como é que ficou. Ah não, preciso cortar mais. Corta de novo. É melhor você fazer assim do que cortar tudo de uma vez e você se arrepender. Então, dando uma reforçadazinha aqui pra vocês, se você usar um ângulo maior, que é o de 180 graus, você vai ter a diferença maior entre as camadas. Eu costumo fazer o ângulo de 180 graus,
nas minhas partes mais onduladas do cabelo, que são a parte aqui de trás, aqui da nuca. Então, aqui atrás eu faço o ângulo de 180 graus e aqui na frente eu faço o ângulo de 90 graus. Porque quanto menor o ângulo, menor vai ser a diferença entre as camadas. Principalmente esse cabelo aqui da franja é meu, que ele define mais. Eu faço o ângulo de 90 graus porque é o suficiente para quando ele encolher, dar uma diferençazinha entre as camadas. Então chega de blá blá blá, gente. Eu sei que eu falo demais nesse vídeo de corte, mas eu gosto de deixar bem explicadinho, sabe? Porque é uma coisa séria aqui que eu tô falando com vocês. E eu só queria falar mais um detalhe antes da gente passar pro corte. É porque assim, na hora que eu tava gravando o corte, começou um barulho. Porque a fachada aqui da casa da minha mãe tá em reforma, então começou um barulho de obra. Então, vocês vão encontrar na segunda parte desse vídeo, na parte do corte, partes faladas e partes narradas. Mas isso aconteceu porque começou o barulho e eu não queria parar porque eu já tinha começado o corte. Mas eu acho que isso não vai atrapalhar em nada, porque a parte que eu vou narrar ficou até melhor, porque eu consegui explicar tudo e não esquecer de falar nada pra vocês. Talvez se eu estivesse falando ali na mesma hora que eu estivesse cortando, eu tivesse esquecido. Então vocês vão ver uma parte falada, que é uma parte que eu falo um pouquinho antes, e depois que começou o barulho eu tive que ficar caladinha e aí eu vou botar a voz por cima, vou narrar pra vocês. Então é isso, agora fiquem com o corte. Então meninas, eu tô com o cabelo aqui seco, finalizado, eu tá no day after, e uma das partes que eu mais quero é aqui a franja. Eu sinto que ela tá muito pesada, essas partes aqui da frente. A parte de trás ela já tá caindo e eu percebo que meu cabelo tá precisando de um retoque de camadas quando ele começa a ficar sem volume, sabe? Ele tem um volumezinho na hora que eu sacudo, depois de um tempo ele começa a murchar. Então, eu começo passando os dedos nos cachos, eu vou meio que destruir ele mesmo e vou pentear. Então eu começo penteando com os dedos, nas pontas, e depois eu vou subindo. Então vamos lá, cabelo penteado, e é por isso que você nunca deve pentear seu cabelo seco. O cabelo tá penteado agora, cachos todos desmanchados. O meu segundo passo é partir o meu cabelo exatamente da forma que eu uso. Por que eu faço isso? Porque assim eu tenho a segurança de que quando eu estiver cortando aqui minhas camadas, elas vão ficar no mesmo lugar quando o cabelo estiver seco e finalizado. Então eu costumo usar assim. Eu costumo usar essa parte aqui da frente de lado e essa parte aqui de trás ao meio. Essa parte aqui da frente está de lado e a parte de trás está ao meio. Depois de feito isso, eu vou usar esses biquinhos de pato aqui pra fazer a divisão de partes do cabelo. Eu faço isso também porque, como eu estou cortando meu próprio cabelo, eu gosto de ter uma segurança maior na parte que eu já cortei e a parte que ainda falta cortar. E é assim que você fica. Tenho duas divisões desse lado, duas desse e duas atrás. Então, eu vou começar aqui pela parte de trás, eu sempre começo pela parte de trás. E normalmente nos vídeos de corte me perguntam qual tesoura eu uso. Então, eu uso uma tesoura que veio num kit de barbear do meu marido, porque era a única que eu tinha em casa, então eu acabava usando ela mesmo. Mas dessa vez eu tô usando uma tesoura nova, eu fui e comprei na loja que vende produtos pra cabelo. Eu comprei uma tesoura nova e essa aqui é realmente pra cortar cabelo. A marca é Vertrix Professional. E eu vou usar ela, mas eu tô usando pela primeira vez, então eu não sei dizer pra você se é boa, enfim. Então, gente, começando essa parte aí de trás, eu começo fazendo o ângulo de 180 graus, como eu falei pra vocês, que na parte mais ondulada eu sempre faço esse ângulo pra dar uma diferença maior entre as camadas. Então aí eu tô levando o cabelo até em cima, tá? Lembrando de deixar o cabelo bem retinho em relação à sua cabeça. E como eu tô fazendo apenas o retoque das camadas, eu vou tirar apenas um dedinho, tá? Eu não vou tirar uma diferença muito grande de cabelo, vai ser apenas um dedinho. Depois eu venho com a tesoura picotando o final do cabelo, pra não deixar que o cacho fique tão reto o final da mecha. E em seguida, na mesma mecha, eu faço o ângulo de 90 graus. Eu deixo o comprimento cair, porque se ele tá caindo, não é necessário cortar ele, tá? Então na mesma mecha, eu faço o ângulo de 90 graus e corto apenas mais um dedinho.
Depois disso, eu solto as duas mechas de trás e faço a comparação para ver se elas estão no mesmo tamanho, se tá tudo certinho, se precisa cortar mais alguma coisa. E assim ficou a parte de trás, tá? A parte da nuca, as duas mechas da parte de trás. É importante que fique um degradê, que fique redondinho, tá? Essa parte, que você consiga enxergar as mechas menores, que não fique nenhum buraco entre as mechas menores e o comprimento. Então, que fique com um aspecto redondinho de camadas mesmo. Agora eu tô fazendo a mesma coisa, tá? O ângulo de 180 graus na mecha da direita da parte de trás, não a parte da franja, a parte de trás. Mesmo ângulo de 180 graus, tirando o dedinho e picotando um pouquinho com a tesoura. E o bom de fazer o corte seco é que você pode observar muito. Eu tô vendo aí que tá ficando um buraco aí, ó, tá vendo? Então eu pego um pouco da mecha, tiro a parte de baixo, que é a parte do comprimento, tá? Se você não quiser mexer no comprimento, você tira essa parte de baixo, a parte mais comprida do cabelo. E tô fazendo o ângulo agora de 45 graus, que é pra não ficar esse buraco aí que a gente viu. Então eu vou tirar um dedinho. Então agora eu vou observar se precisa cortar mais alguma coisa, se precisa cortar alguma mecha, para que dê esse efeito de degradê, tá? Desse efeito de camada, sempre buscando o efeito das camadas, o efeito mais redondinho nas pontas. Então, eu vejo que a mecha ali tá precisando, então eu vou pegar. Nunca corte a mecha exatamente onde ela tá. Se você achar necessidade de cortar alguma pontinha, pega ela e faz algum ângulo. Claro, seguindo aquela regra, se você fizer o ângulo maior, a diferença vai ser maior. Nessa mechinha aí que tava precisando, eu fiz um ângulo de 90 graus e consegui o efeito degradê, consegui o efeito de camadas. Agora passando para a mecha da frente, fazendo o mesmo esquema, ângulo de 180 graus, tirando um dedinho, depois ângulo de 90 graus. E em seguida eu solto as duas mechas da lateral para observar, para ver se precisa cortar alguma coisa, se tá algum buraco, se tá em camadas realmente. E se eu ver necessidade, eu vou lá e corto. Então, ó, aí eu tô vendo a necessidade de deixar mais leve. Então eu pego a mecha, ângulo de 90 graus e corto um pouquinho. E esse foi o resultado desse lado do cabelo, do lado direito do cabelo. Eu consigo ver as camadas, eu consigo ver o degradê e é isso que a gente quer. Agora passando para o outro lado, do lado esquerdo, a mecha de trás, mesmo esquema, tá? O ângulo de 180 graus, que como eu falei, né? Você não chega até o ângulo de 180 graus, mas é quase 180 graus. E em seguida eu faço o ângulo de 90 graus, tirando a parte de baixo, tá? Tirando a parte do comprimento. Importante isso, se você não quiser mexer no comprimento do seu cabelo, retira a parte do comprimento. Agora eu fazendo um ângulo de 45 graus em algumas mechas. Se você tá na dúvida, começa com o ângulo de 45 graus, que é o menor ângulo. Se você achar que tem necessidade de cortar mais, você passa para o de 90. E daí, se você achar que tem necessidade de cortar mais, você passa para o 180, tá? Começa sempre com o menor ângulo, tá? Com o ângulo de 45. Isso vai te dar um melhor controle para você não cortar demais. E agora eu passei para a mecha da franja. A minha franja estava muito pesada mesmo. Então eu queria tirar bastante dela. Tirei a parte aí do comprimento, como a minha parte daí da frente ela é mais comprida, é importante eu tirar ela, senão eu perco o meu corte, que é o long bob. E na franja, como eu falei pra vocês, eu não faço o ângulo de 180, que ela é a parte mais cacheada do meu cabelo. Então eu não faço o ângulo de 180, eu só faço o ângulo de 90 graus nela e de 45. E caprichando um pouco na quantidade que vou cortar, uns 2 dedinhos, porque ela realmente estava bem pesada, fazia um tempo que eu não cortava ela. Tô soltando a parte de trás e comparando, vendo se precisa cortar mais alguma coisa, se precisa cortar. Eu pego e faço algum ângulo na mecha, como vocês estão vendo. E esse foi o resultado, tá, gente? O cabelo fica assim. Eu solto e vejo novamente se o cabelo tá precisando de alguma coisa, se tá precisando de algum retoque, se as partes de cima estão iguais, estão do mesmo tamanho e se tem algum buraco.
e se tiver algum buraco, mais camadas pra tapar esse buraco e resolver nossos problemas. Então, esse foi o resultado. Fui lá, lavei o cabelo, finalizei. E agora vocês estão acompanhando o antes e depois. O antes, meu cabelo tava em camadas, tinha camadas, porém tinham camadas pesadas. Como vocês podem ver no depois, ele tá mais redondinho. Aí a franja tá mais leve. O cabelo tá muito mais definido. O corte em camadas dá muita definição ao cabelo. Vocês podem ver aí pela parte de trás. A parte de trás do meu cabelo tá super definida em relação ao antes. E o volume que dá na parte de trás, eu amo muito fazer esse corte. E se eu pudesse, eu fazia toda semana. Então, esse aí foi o antes e depois do corte. Normalmente, eu esperaria um pouco mais. Eu já tava sentindo uma perda de volume, porque o cabelo quando tá maior, gente, fica muito murcho e eu não gosto, eu gosto de volume. Então uma das coisas que tá me deixando muito tentada a cortar é a falta de volume. Então normalmente eu esperaria mais um pouquinho, mas como eu queria gravar esse vídeo pra vocês, eu resolvi cortar logo. Então não dá pra ver uma diferença tão grande, eu acredito. Dá pra ver uma diferençazinha sim, mas não tão grande. Porque é só um retoque de camadas, eu não tinha um cabelo reto e de repente cortei em camadas, entende? Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tomara que tenha sido muito esclarecedor, tomara que te passe confiança pra você cortar o cabelo em casa. Eu adoro cortar meu cabelo em casa, gosto muito de cortar ele porque eu considero uma independência muito grande, eu tenho o domínio de conseguir renovar minhas camadas, renovar o meu volume em casa mesmo, eu mesma fazendo. Então eu espero que esse vídeo tenha te passado confiança suficiente para você tentar fazer isso em casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Avalie o vídeo se você gostou, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!